Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1006. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã de segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Algumas tarifas permanecem. E além de tarifado, está preocupado o professor Bagdadi. Aliás, na última semana, então, o nível de preocupação do professor Bagdadi se intensificou de sobremaneira. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, dos últimos dias. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para mais uma semana se iniciando, né, Daniel? Dia 26 de janeiro. Prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui um super abraço, um super cumprimento a todo mundo que está junto com a gente aqui, Daniel. Mais uma semana, todo mundo está junto com a gente nessa live no YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para iniciar mais essa semana. Daniel Souza, eu queria começar o nosso episódio de hoje jogando a bola para você. A gente teve na semana passada uma aproximação, nas últimas semanas, na verdade, né? Na semana passada acabou se tornando um pouco mais agudo, uma aproximação entre China e Canadá. Me parece que a essa altura do campeonato ninguém questiona exatamente os motivos, né? Mas os dois estão se aproximando e, como já era de se esperar também, os Estados Unidos reagiram da maneira como vem reagindo sempre. Conta pra mim, Daniel. Pois é, Tanguy, contextualizando um pouquinho, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, ele esteve na semana passada em Pequim e encontrou ali o Xi Jinping, eles estiveram conversando, houve ali um entendimento para reduzir barreiras comerciais, o Canadá aceitou permitir a entrada de 49 mil veículos elétricos chineses com tarifa reduzida. A China também prometeu reduzir tarifas sobre uma série de produtos canadenses, prometeu isentar de visto os canadenses que visitam o país. Aliás, foi a primeira visita de um líder canadense a Pequim em 8 anos. E não foi só isso. O Carney fez aquele discurso extremamente crítico em Davos, me parece que talvez o principal discurso do ano, até o presente momento, de uma liderança internacional. Ele criticou, inclusive, as tarifas como coerção impostas pelos Estados Unidos. Ele convocou as potências médias a resistirem à intimidação de grandes potências e rejeitou a ideia de que o Canadá vive por causa dos Estados Unidos. Soma-se a isso os atritos envolvendo a Groenlândia. O Canadá se colocou ao lado dos europeus, destacando realmente uma posição pró-Europa nessa questão. E o Donald Trump, diante de todo esse contexto, fez o que ele sempre faz e mostrou que o primeiro-ministro canadense estava correto e está correto. O Donald Trump ameaçou impor tarifa de 100% sobre todas as exportações canadenses aos Estados Unidos se o Canadá firmar acordo comercial com a China. Primeiro, isso é mentira, porque os Estados Unidos importam energia do Canadá, por exemplo, importam petróleo, e em momentos agudos ali do relacionamento comercial entre os dois países, o petróleo e também outros produtos considerados estratégicos para os Estados Unidos não foram tarifados na magnitude que o Trump havia prometido. E segundo, ele acaba estimulando o Canadá a intensificar o comportamento que está tendo, ou seja, buscar a diversificação de mercados, buscar realmente uma aproximação com potências médias, e aí nas palavras do próprio primeiro-ministro do Canadá. E, mais uma vez, a gente tem um sinal de um crescente distanciamento dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros tradicionais. A gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal. O Canadá é o aliado, é o vizinho que qualquer país do mundo pediu a Deus, né? Um país que está sempre do seu lado nas confusões que você se mete, manda soldados, um país silencioso, que não entra em atrito com você, que coopera nas mais diferentes áreas. E o Donald Trump resolveu ali partir para cima do Canadá, continua fazendo bullying com o primeiro-ministro do Canadá, chama o Carney de governador do Canadá, sugerindo aí
que em algum momento o Canadá se tornaria o 51º estado americano. E o que a gente acaba observando é que esse tipo de estratégia vai gerando mais incerteza em relação aos canadenses, há muita incerteza sobre a questão do acordo comercial, né, como as exportações que estão isentadas por aquele acordo comercial que foi assinado pelo próprio Trump. O USMCA, né, dos Estados Unidos, México e Canadá, foi assinado pelo próprio Trump em substituição ao NAFTA no ano de 2020. Como é que essas coisas vão ficar? Mas o fato é que o Trump repete o mesmo expediente sempre. Vou colocar tarifa se você não me obedecer, se você celebrar um acordo comercial com a China. E me parece que a resposta, ainda mais em cima de toda a sinalização que o Canadá tem oferecido, me parece uma resposta correta, agora é que eu vou mesmo fazer esse acordo com os chineses, porque afinal eu não posso depender tanto dos Estados Unidos. Eu vou continuar tendo uma parceria importante com os Estados Unidos. A gente tem uma fronteira gigantesca aqui, né, de 9.000 quilômetros. É um negócio que vai ter que ser mantido de uma forma ou de outra. A gente vai ter que lidar com os Estados Unidos de uma maneira ou de outra, mas eu não vou mais cometer o mesmo erro. Quando o governo Trump começou, mais de 70% das exportações canadenses tinham como destino os Estados Unidos, e nesse primeiro ano você já fez um esforço substantivo com sucesso de reduzir o peso dos Estados Unidos como destino das exportações canadenses. E me parece que o Canadá acerta quando olha para a Ásia, o Canadá acerta quando olha para potências médias, como forma de preservar a sua autonomia, como se preservar do bullying que os Estados Unidos têm implementado. Aliás, é tão louca essa situação que você tem as Forças Armadas canadenses preparando planos para a eventualidade de uma invasão dos Estados Unidos. Quer dizer, o que a gente faz se os Estados Unidos saírem da retórica e resolverem invadir o território do Canadá, eventualmente para anexar o Canadá, sabe-se lá? E você tem tido preparações nesse sentido, planejamentos nesse sentido pelas Forças Armadas canadenses, o que é uma loucura. E é sempre importante lembrar que o Canadá, embora seja uma nação soberana, tem como chefe de Estado o rei Charles III do Reino Unido. Quer dizer, você tem inclusive ali a face dos monarcas britânicos no dólar canadense. Na prática, invadir o Canadá seria também uma retaliação ou seria uma afronta ao próprio Reino Unido. Quer dizer, Reino Unido que também não vive exatamente o melhor momento em termos de relacionamento com os Estados Unidos. E parece que ao longo da história, em primeiro lugar, na primeira prateleira como aliado dos Estados Unidos, sempre teve o Reino Unido. Uma segunda prateleira está o Canadá. Claramente está o Canadá, ou pelo menos esteve, como sendo um aliado com o qual os americanos podiam contar. O Canadá, que é aquele que participa do desembarque na Normandia, é aquele que participa de guerras que os Estados Unidos se metem em diferentes partes do mundo. Aliás, o próprio primeiro-ministro do Canadá já citou isso em diferentes momentos. Mas é sinal dos tempos. O Trump está parecendo um disco arranhado, ele fica repetindo o tempo todo a mesma estratégia, o pessoal começa a entender como a estratégia funciona, sabe que ele recua, mesmo que ele não recue, ele vai ter que fazer algum tipo de concessão, e enquanto isso você vai buscando alternativas justamente para não ficar refém desse tipo de comportamento no futuro. Existe uma percepção de que, mesmo que o Trump não recue, aí mesmo é que você tem que intensificar outras parcerias, né? Cada vez mais vai ser aquela lógica que a gente vem falando aqui o tempo todo, né, Daniel? De que você tem uma estratégia do Trump que é de confrontar, e você acaba convencendo os outros de que não dá para ficar dependente dos Estados Unidos e você segue ainda mais adiante nessa ideia de deixar os Estados Unidos um pouco mais em segundo plano. Aliás, Daniel, você estava falando sobre a postura do governo Trump. O Trump está com uma questão doméstica muito séria para resolver por conta da crise que está acontecendo em Minneapolis, né, na principal cidade do estado de Minnesota. A gente teve mais uma morte, né, que aconteceu no último sábado, por parte, né, que foi um enfermeiro, foi morto por agente do ICE, né, por agentes ali, agentes federais ligados à questão da migração. Então a gente já tinha tido uma morte de uma cidadã americana chamada Renee Good, que foi no dia 7 de janeiro, e agora Alex Pretty, ele é um enfermeiro de UTI, e ele foi morto, né, isso foi tudo filmado, enfim, a gente tem amplas evidências, né, filmadas, vários ângulos diferentes do que aconteceu, e isso tem gerado uma reação muito grande. Repito, né, Alex Pretty é cidadão americano, aliás, é por isso que está tendo essa gritaria toda, né, um cidadão americano, mais um cidadão americano
foi morto por conta de questões relacionadas à migração. Ele era um dos manifestantes contra a presença de agentes do ICE na cidade de Minneapolis. Isso está gerando um problema político, Daniel, ainda mais em momento de eleição, pelo fato de que daqui a pouco, no dia 30 de janeiro, a gente está no dia 26, no dia 30 de janeiro, a gente vai ter, né, quer dizer, os Estados Unidos vão ter que resolver mais uma vez a questão do shutdown. Eu lembro que em meados do ano passado, Daniel, você trouxe isso aqui com bastante frequência, o shutdown ele foi resolvido de forma apenas parcial. A gente ainda tem que ter novas aprovações de orçamento a partir do dia 30 de janeiro. E os democratas começaram a dizer que, olha, já que a gente vai ter que votar isso, não contem com o voto democrata quando se tratar de financiar forças de segurança que estão matando cidadãos americanos. Normalmente, Daniel, os democratas, já que o governo é republicano, os democratas, eles já trariam algum tipo de complicação, eles já fariam pressão, só que nesse momento a gente ainda tem uma ala dos republicanos que está muito incomodada com o que vem acontecendo também. O motivo é uma das justificativas para o assassinato do enfermeiro Alex Pretty é que ele estava armado. Só que ele estava legalmente armado. E aí o governo Trump diz, olha, mas ele estava armado, ele foi desarmado e morto depois, ele estava armado, ele era uma ameaça para a segurança dos agentes. E aí você começa a ter grupos que são amplamente favoráveis ao Partido Republicano que estão dizendo, opa, peraí. A gente tem uma lógica aqui nos Estados Unidos que é, se está na lei que o cara pode andar armado e que pode andar armado mesmo em manifestações, esse cara não pode ser morto por essa justificativa. Isso pega muito no eleitorado republicano de uma forma geral. Aliás, Daniel, uma pesquisa mostra que, obviamente, os eleitores democratas são muito contrários a essa abordagem mais agressiva por parte do ICE, mas 39% dos republicanos dizem que, olha, eu acho que está indo longe demais e que a operação deve minimizar danos, está matando gente, né? Então, 39%, Daniel, num momento de polarização como essa, é muito alto. 39% de reprovação. Então, e entre os independentes, que aí a gente está falando sobre a eleição que vai acontecer daqui a alguns meses, entre os independentes a reprovação também é muito alta. 73% dos independentes, que muitas vezes decidem a eleição, defendem que tem que haver uma redução de riscos. Não pode matar gente assim. Que isso? Ah, mas tem que deportar as pessoas. Beleza, a gente concorda em tese e tal, mas não pode ser tanto assim. E apenas 19% dos independentes dizem, olha, vai ter risco mesmo, vai morrer gente e tal, e tem que acontecer. Então, a gente está assim, os Estados Unidos estão vivendo um momento de exacerbação dessa polarização e que pode ter consequências muito sérias para o futuro econômico dos Estados Unidos. A gente está falando sobre o shutdown que pode voltar, ainda que parcialmente, agora no dia 30 de janeiro, e principalmente com relação às eleições, né, de meio de mandato. Lembrando que essas midterms, né, as eleições de meio de mandato, elas renovam o Congresso todo, a Câmara toda, né, todos podem ser trocados, o que pode trazer uma consequência bastante importante para o futuro do governo de Donald Trump nesse segundo mandato, Daniel. Aliás, Tanguy, um dos aspectos que me parece particularmente interessante, de contradição, justamente em toda essa análise que você fez, é que um dos argumentos que sempre foi utilizado pelos republicanos para que cidadãos pudessem portar armas é o fato deles poderem se defender contra o arbítrio do Estado. Ou seja, se encaixa feito uma luva com o argumento tradicional dos republicanos. Como é que você vai contra esse argumento tradicional dos republicanos? Você tem ali um cidadão armado, legalmente, lutando contra o arbítrio do Estado, e aí ele pode ser assassinado, ele pode ser morto, um cidadão americano, quer dizer, alguém que trabalhava numa UTI. Ou seja, tem todos os componentes para gerar um desgaste muito significativo sobre a administração Trump. Isso já está mapeado em pesquisas, como você colocou. Saiu até uma pesquisa do New York Times recentemente, destacando que a esmagadora maioria dos americanos reprova a atuação do ICE, embora seja a favor da deportação de imigrantes ilegais, de imigrantes indocumentados. Ou seja, me parece que existe aí um erro de cálculo por parte do Donald Trump. Talvez ele não ligue muito para isso, talvez ele adote realmente essa estratégia de radicalização, talvez ele considere o ICE cada vez mais uma milícia, que teve inclusive o seu contingente mais do que dobrado no último ano, com um treinamento mais frágil, mas com mais recursos, turbinado com recursos. E fica também o registro, Tanguy, de uma publicação que é algo muito inusual, do ex-presidente Bill Clinton. Ele publicou nas suas redes sociais uma carta justamente
Ele não cita nomes em termos de administração federal, ele cita o nome apenas das vítimas, dos cidadãos americanos que acabaram sendo assassinados, e ele coloca, inclusive, que os Estados Unidos passam por um daqueles momentos históricos raros onde você precisa lutar para que os Estados Unidos permaneça sendo uma nação livre. De forma muito resumida, é isso que ele diz naquela carta, e é uma carta que acaba tendo muita repercussão por ser publicada por um ex-presidente dos Estados Unidos. Aliás, Daniel, a gente está falando sobre o momento no qual entender o inglês é fundamental, né? Quando a gente fala sobre negociações entre China e Canadá, elas acontecem em inglês. Quando a gente fala sobre negociações internacionais, de uma forma geral, acontece em inglês. Se você quer acompanhar o que está acontecendo no mundo, o inglês é essencial. E aqui, Daniel, eu vou trazer uma super oportunidade, tá? O Cambly, que é uma das mais importantes plataformas de ensino de inglês do mundo, uma super plataforma. Aliás, eu sou usuário lá das aulas do Cambly, professores sempre nativos e tal, tá com uma super promoção com desconto de até 60% de desconto. Isso significa que a gente passa a ter aulas, Daniel, começando, né? Você pode ter aula de inglês a partir de R$ 37,00 ao mês. Agora, um alerta, tá? Vale apenas por mais 48 horas. A gente está no dia 26 de janeiro, vale só até o dia 28 de janeiro, essa quarta-feira agora. A gente está na segunda-feira, vale só até quarta-feira. Então, se você colocou na cabeça, ano novo aí, né, eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, né, e falar inglês certamente tem que ser uma prioridade, porque abre portas literalmente no mundo inteiro. O Cambly está aí com uma super promoção, 60% de desconto com aulas saindo por R$ 37,00. Não perca tempo, o link está na descrição desse episódio, está lá o link, está lá o cupom, tudo que você precisa para você voltar com esse projeto de falar inglês melhor. Isso pode mudar a sua vida. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre as negociações entre Rússia e Ucrânia. E finalmente a gente pode chamar dessa maneira, né? Negociações entre Rússia e Ucrânia. Faz muito tempo que a gente não tem um diálogo direto entre os dois países, mas nesse final de semana agora, a rigor foi na sexta e no sábado, né? Nessa última sexta e sábado, nós tivemos conversas entre representantes de Ucrânia e Rússia em Abu Dhabi. Foi a primeira conversa que os dois tiveram, mediadas pelos Estados Unidos, nessa nova fase, né, dos Estados Unidos tentando fazer uma mediação e tudo. Então nós tivemos 2 dias de conversas nos Emirados Árabes Unidos para tentar entender o que pode ser feito lá na frente para se estabelecer algum tipo de acordo de paz. E aí, Daniel, conversa vai, conversa vem, meu Deus, que conversa mais útil, que coisa maravilhosa, avançamos muito, o clima é maravilhoso e tal. No meio dessa história toda, a gente tem, em primeiro lugar, a Rússia bombardeando pesadamente Kiev, Daniel. Durante as negociações que estão acontecendo lá nos Emirados Árabes Unidos, e a Rússia está bombardeando pesadamente Kiev. A gente está falando, Daniel, só na capital, de 1 milhão de pessoas que ficaram sem eletricidade, no momento em que a gente tem temperaturas que estão marcando entre -15 e -10 abaixo de zero. Então, é um cenário que, do ponto de vista humano na Ucrânia, é muito complicado. Mas ainda assim, Daniel, a Ucrânia naturalmente reclamou, né? O chanceler ucraniano, né, que é o Sybiha, disse que a Rússia age de forma cínica porque está negociando, mas ao mesmo tempo bombardeia e tal. Mas a posição da liderança ucraniana, de uma forma geral, foi, pelo menos, está tendo algum tipo de negociação. Falta só, Daniel, um detalhezinho, de nada, que é o que vai fazer com o território. E aquele ponto que a Ucrânia diz que não vai ceder. Olha, eu aceito até congelar a fronteira do jeito que ela está e depois a gente vê e tal, a gente pode ver como é que isso vai acontecer. E a Rússia dizendo que não tem negociação enquanto a Ucrânia não ceder todo o Donbass, né, o Vale do Rio Don. Só para a gente lembrar, a Rússia ela já conquistou todo o Donbass de Luhansk, né, que é uma das partes do Donbass. Ela já conquistou militarmente tudo, só que ainda falta cerca de 20% de Donetsk. Ela já conquistou 80%, faltam 20%. O que a Ucrânia diz é, não cedo. O que a Rússia diz é, não tem problema, se você não ceder, eu vou tomar militarmente. Daniel, vamos ser muito sinceros, vai tomar mesmo. Pode demorar 6 meses, pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 3 anos. Mas a Rússia vai acabar conseguindo tomar, mas isso aqui é claramente um entrave. E aí você tem os Estados Unidos naquela posição de tentar, né, ser os mediadores e tudo, e os Estados Unidos estão na fase agora
de apresentar quais são as garantias de segurança que você coloca para a Ucrânia. Então, Ucrânia, você pode confiar em mim, porque se a Rússia fizer tal coisa, os Estados Unidos vão agir dessa ou daquela maneira. Eu não sei, Daniel, me parece que isso fica meio no campo da ficção, né? Porque se chegar lá na frente e a Rússia fizer alguma coisa que os Estados Unidos não estão afim naquele momento, por uma contingência, por qualquer motivo que seja, de defender a Ucrânia vai ficar sem defesa. E é isso, né? Então, mas de qualquer maneira, a gente teve, ao longo dessa última semana agora, né, nos últimos dias, tanto Zelensky, presidente da Ucrânia, quanto as principais lideranças da OTAN, né, incluindo o Mark Rutte, né, que é o secretário-geral da OTAN, dizendo que nunca viram garantias de segurança tão robustas quanto essas que foram apresentadas pelos Estados Unidos para Kiev. Nunca vi nada parecido. Olha, muito boa garantia de segurança. A mim me soa, Daniel, um puxa-saquismo, tá, sabe? Os Estados Unidos, nossa, vocês estão fazendo um trabalho que é maravilhoso, pelo amor de Deus, não nos abandonem. Mas fica o recado, Daniel, as negociações elas vão voltar no domingo que vem, tá? No domingo do próximo fim de semana. Parece que eles estão numa lógica de que não, avançamos muito, mas a gente não sai do zero, né? O zero é, você não consegue resolver o que vai acontecer com o território, e eu não sei como é que isso vai ser resolvido. O meu palpite, eu falei isso inclusive na retrospectiva do finalzinho do ano passado, é que acho que não vai ter acordo, e até o final do ano, provavelmente a Rússia já vai ter avançado ainda mais sobre Donetsk, que já vai ter tomado a região do Donbass praticamente toda. Posso estar chutando aqui algo completamente errado, depois me cobrem, ou não também, não precisa cobrar, mas me parece que esse é um ponto muito difícil você sair do zero. Como é que você resolve uma questão tão central, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, Daniel? Tanguy, eu procurava nos tabloides britânicos uma geleia da Shakira para o nosso episódio de hoje, eis que me defronto com a capa do The Sun, que é um jornal de grande circulação no Reino Unido. Pois bem, o The Sun ele acabou colocando na sua capa uma resposta a uma declaração do presidente Donald Trump. O Trump sugeriu que tropas britânicas e de outros aliados da OTAN não apoiaram adequadamente os Estados Unidos no Afeganistão. O The Sun ele fez uma capa onde estava escrito 457 razões pelas quais o Trump está errado. E ele colocou 457 fotografias dos 457 britânicos que morreram no Afeganistão. Aliás, o próprio primeiro-ministro britânico se disse bastante ofendido pela declaração do Donald Trump, e o que acaba acontecendo é que nós temos um clima muito ruim. Eu não sei se você concorda, mas me parece que nunca Estados Unidos e Reino Unido tiveram um clima tão ruim, pelo menos até onde a vista alcança, talvez até o início do século XIX, onde eles tiveram ali uma guerra frontal. Antes disso tiveram ali a guerra de independência, mas depois disso a relação entre Estados Unidos e Reino Unido é excelente. Os Estados Unidos têm no Reino Unido seu maior aliado no planeta Terra e vice-versa. E eu não vejo dois países no planeta Terra que tenham uma aliança tão sólida quanto Estados Unidos e Reino Unido. E mesmo assim, o Donald Trump acaba cometendo a inacreditável ação de ofender os britânicos. Ofender violentamente os britânicos no que diz respeito à sua aliança e à sua participação. É importante registrar que os britânicos estiveram ao lado dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. E no caso do Iraque, isso arruinou a carreira política do ex-primeiro-ministro britânico, o Tony Blair, justamente porque os britânicos, em nome de preservação de uma aliança com os Estados Unidos, entraram naquele atoleiro do Iraque para caçar aquelas fictícias armas de destruição em massa. Certamente os britânicos sabiam que aquilo era uma ficção e mesmo assim entraram e mesmo assim apoiaram os americanos. Quer dizer, o jornal tem um artigo falando justamente sobre essa questão e destaca, num determinado momento, que o Trump até pode cobrar que os parceiros da OTAN façam mais investimentos, que isso é absolutamente legítimo. O que ele não pode jamais é desrespeitar os aliados e os soldados aliados que ofereceram a sua vida em sacrifício para apoiar os Estados Unidos e a aliança que os britânicos têm com os Estados Unidos. É só para ilustrar como é ruim o clima dos Estados Unidos com o seu principal aliado, o Reino Unido. Eu acho isso inacreditável. Quer dizer,
um dos principais ativos dos Estados Unidos era o sistema de alianças que foi constituído, era a capacidade dos Estados Unidos de ser aspiracional, pessoas querem viver nos Estados Unidos, querem trabalhar nos Estados Unidos, acabam gostando da cultura americana. O Donald Trump, nesse sentido, ele destrói alguns dos principais ativos dos Estados Unidos construídos ao longo de muitas décadas. Em troca de quê? Não dá para saber exatamente. Quer dizer, de uma hipotética noção de império, né? O império americano, a preservação dos interesses americanos, o America First, me parece uma escolha absurda e até irracional, mesmo do ponto de vista americano. Agora, Daniel, na Gelada Shakira de hoje, a gente tem uma releitura da fauna mundial, é isso? Tanguei, é isso. Vamos para uma nota um pouco mais leve, depois desse pesado episódio. Vamos para a Geleia da Shakira de hoje. Na Geleia da Shakira de hoje, temos que repercutir o meme publicado pela Casa Branca. Meme. Realmente, que tempo vivemos? A Casa Branca, ela publica um meme onde você tem ali o Donald Trump dando a mão para um pinguim. E os dois estão caminhando ali na Groenlândia, tem a bandeira da Groenlândia, inclusive, na imagem, e tem uma legenda que diz, abre aspas, abrace o pinguim, fecha aspas. E aí você tem a bandeira da Groenlândia e dos Estados Unidos. O post tenta sugerir uma aproximação amigável entre Estados Unidos e Groenlândia. Só tem um detalhe, não tem pinguim no hemisfério norte. Só tem pinguim no hemisfério sul. E muita gente acabou postando ali nos comentários esse erro grosseiro de conhecimento biológico e de fauna por parte dos americanos. Eu, às vezes, fico na dúvida, Tanguy, se eles fazem isso de propósito. Não é possível que não tenha uma pessoa na Casa Branca para dizer, gente, não tem pinguim no hemisfério norte, vai ficar feio. Eu acho, às vezes, que eles sabem disso e querem a repercussão, e querem que o Petit Jornal fale sobre o meme, e querem manter em voga justamente esse debate entre Estados Unidos e Groenlândia, de aproximação, de uma pretensa aproximação dos Estados Unidos à Groenlândia. Mas o fato, Tanguy, é que é feio demais. E a Casa Branca não serve para postar meme, a Casa Branca não serve para postar ironia, né? Mas tempos que vivemos hoje, a Casa Branca sugerindo uma aproximação da Groenlândia com pinguim, sendo que não tem pinguim na Groenlândia. E já seria meio ofensivo, né? Sugerir que a Groenlândia é habitada apenas por pinguins. Tem pessoas na Groenlândia, tem ali quase 60 mil habitantes. Já seria meio ofensivo por si só, mas o erro em relação à fauna torna tudo ainda mais esdrúxulo. Eu fico com a mesma dúvida, Daniel. Eu olhei essa imagem durante muito tempo, falei, cara, eles estão brincando, eles estão falando sério. Isso aqui é o quê, cara? Assim, realmente é muito difícil diferenciar. E eu fico na mesma dúvida, assim, eles estão fazendo isso de propósito, para todo mundo achar absurdo e comentar e a imagem rodar o mundo, ou não. Ou, enfim, tem dificuldade de entender essa estratégia de comunicação da Casa Branca. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Quero lembrar que amanhã temos aula lá no Petit Cursos. Para você que é aluno, para você que está matriculado, a gente vai falar mais uma vez, né? A gente está avançando com o nosso curso sobre inteligência artificial. A gente já teve uma aula sobre a evolução política da inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é neutra, né? Ela está politicamente e economicamente muito mobilizada. Então, tudo isso está lá nesse curso. Se você se interessou, acessa lá petcursos.com.br para você assistir ao vivo as aulas que a gente está oferecendo nesse curso sobre inteligência artificial, ou se você quiser assistir gravado, não apenas esse curso, mas todos os outros que estão lá na plataforma, são muitos, acessa lá petcursos.com.br, você vai ser muito bem-vindo para as aulas junto com a gente. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de uma produtora, não tem o suporte de um conglomerado de mídia, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos sempre aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Você também pode se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal, fica aqui o convite se você gosta do nosso projeto e se ele faz diferença no seu dia a dia. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente, é uma maneira muito bacana para apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, tudo no descritivo desse episódio. Tenho certeza que que uma dessas alternativas vai ser confortável para você. É isso, Daniel Souza. Ainda hoje tem mais um bate-papo. A gente grava às 7 da noite, Daniel Souza. Quase que fui pego aqui no contrapé.
às 7 da noite a gente grava o nosso próximo episódio. Vai pro seu feed, como sempre. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.